que exatamente é a psicologia anomalística? Esse nome feio, né? Estranho, mas a ideia é simples. É o estudo psicológico, então, dessas experiências estranhas que, de alguma forma, são desafiadoras ou, para uma parte das pessoas, soa improvável ou esquisita. Então, por exemplo, essas coisas ditas paranormais, experiências de quase morte, experiências fora do corpo, supostas abduções por alienígenas, mediunidade, telepatia, sonhos premonitórios. Tudo isso que é meio estranho e que normalmente a gente imagina ficando por conta da galera mais ligada ao paranormal, da galera mais mística ou pseudocientífica, qualquer uma dessas esferas, mas na verdade em todos esses casos a gente está falando de experiências humanas. São pessoas que passam por isso. Mesmo que elas estejam eventualmente explicando isso de forma errada ou entendendo uma coisa como sendo outra, mas são experiências humanas e psicólogo estudando o ser humano está interessado em entender isso também. Então é uma área de estudo específica. Então as pessoas relatam essas experiências e a gente tenta, por um lado, entender se pode haver outra explicação, mas, por outro lado, tenta também ver o impacto disso na vida da pessoa, na qualidade de vida, se tem relação com a saúde mental ou não. É esse guarda-chuva imenso, então, do estudo de coisas estranhas pela psicologia. A psicologia anomalística ela é mais diretamente uma área de pesquisa. Então, a gente, por exemplo, faz um monte de pesquisas sobre mediunidade, que no Brasil é tão forte mediunidade, né? Tem tantas religiões mediúnicas. Então, a gente estuda os médiums de várias formas, às vezes leva para o laboratório, às vezes em ambiente ritual, onde eles estão lá psicografando, estão lá fazendo as coisas, e a gente pesquisa de várias formas. Mas isso pode ter desmembramentos. Então, por exemplo, a gente tem alguma facilidade maior pela proximidade com o tema a atender na clínica pessoas que, sei lá, estão com alguma questão ligada a isso. Eu sou psicólogo clínico também, então às vezes chega uma pessoa no consultório e fala algo do tipo: Olha, Léo, eu ouço vozes. A minha família fala que é mediunidade. Eu não sei. Então eu queria entender se tem algum transtorno mental ou não, porque tá me incomodando. Porque às vezes as pessoas têm essa questão de imaginar que não pode contar para um psicólogo que ele acha que ele tá sendo abduzido por extraterrestres, por exemplo. Ó, já aconteceu comigo lá, eu tava lá dormindo, apareceram seres ao redor da minha cama, eu já escutei isso muito mais vezes do que você imagina. E fui levado e tal, e agora eu não tô conseguindo levar minha vida mais, isso me traumatizou, e eu não falo isso com psicólogo nenhum, porque eu acho que eles vão achar que eu sou doido, vão me querer me internar. As pessoas têm muito esse imaginário. E por conta também até da história da ciência em geral e da psicologia e da psiquiatria em particular, que a gente sabe que décadas atrás era comum se patologizar qualquer coisa que fosse considerada estranha. Então, se você chega e fala um negócio esquisito, tô vendo algo ali que ninguém tá vendo, automaticamente era pensado em transtorno mental. Hoje em dia, a gente já tem uma elaboração maior, a gente já sabe que não é só porque é algo raro ou diferente que necessariamente é patologia, porque não é. Então, às vezes, os pacientes chegam em nós por saberem que a gente já está sensível para esse tema, tem um estudo já, uma preparação maior para lidar com essas questões de cunho religioso, aparentemente paranormal, e nos procuram. E aí o psicólogo clínico vai atuar do mesmo jeito que ele atuaria com outros temas, não tem nada de muito diferente. Talvez exceto essa bagagem maior para entender questões de saúde mental ligadas a isso e de manejo clínico. Tem um livro, por exemplo, para vocês que talvez nunca tenham ouvido falar do tema, verem a seriedade da psicologia anomalística, ela pode ser mostrada de várias formas. Uma delas é um livro publicado pela Associação Psicológica Americana, que é um dos órgãos de psicologia mais importantes do mundo, mais influentes. Ela já publicou 2 vezes, a primeira e a segunda edição, de um livro chamado Variedades das Experiências Anômalas. É um livro só sobre isso. E cada capítulo é sobre um tema desse. Então tem um capítulo sobre experiências fora do corpo, um sobre experiências de quase morte, um sobre abduções por alienígenas, sobre mediunidade, sobre telepatia. Imagina, um livro publicado pela Associação Psicológica Americana só sobre essas coisas. Falando sobre manejo clínico, falando sobre saúde mental, das pessoas que passam por isso e por aí vai. Tem vários outros livros. Aqui no Brasil tem uma edição em português desse livro, traduzida pela professora Fátima Machado e o professor Wellington Zangari da USP. Então é uma área bastante interessante, bastante rica, e que aqui no Brasil está crescendo bastante, e na Europa, especialmente na Inglaterra, tem bastante penetração acadêmica.